Que é adventista. Os adventistas ele não crê na vida após a morte. Diz que a alma é mortal. Mortal significa que a alma morre após a morte. Agora, aqueles que creem na imortalidade, que significa que a alma não morre após a morte, ele diz que é uma lenda, entendeu? A lenda da imortalidade. O que significa a lenda da imortalidade? A lenda significa folclore, como por exemplo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Vampiro, Lobisomem, Sereia, tudo isso é uma lenda. Então ele quer dizer o quê? Aqueles que creem na imortalidade é uma lenda, é um folclore, ok? Analisando essa questão, eu creio que a alma sobrevive após a morte, que morre o corpo, mas o espírito e a alma sobrevivem após a morte, ok? Analisando essa questão, vamos ver um vídeo aqui nessa parte que fala sobre a alma depois que a pessoa morre, ok? Vamos ver esse vídeo. O que os mortos sabem sobre o que acontece aqui? Então vamos lá. A Bíblia, no começo, ela já fala pra gente, em Eclesiastes, que na hora da morte há uma separação entre o corpo e a alma. O mesmo livro de Eclesiastes, ele traz um versículo muito famoso, que diz assim: os vivos sabem que vão morrer, porém os mortos não sabem de nada. Na continuação está escrito que todos os seus amores, os seus ódios, a sua inveja, eles não têm mais parte nesse mundo e nada que acontece abaixo do sol. Mas calma aí, será que esse é o único versículo que a Bíblia... Pronto, até aqui. Analisando essa questão, está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 5 e 6, que fala que porque os vivos sabem que onde morrer. Nós sabemos que um dia nós vamos partir dessa vida. Ou, se aconteceu o arrebatamento, e nós seremos arrebatados. Uma dessa parte, ou será arrebatado, ou a morte virá, ok? Mas os vivos sabemos que onde morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma, nenhuma, nem tampouco terão recompensa. Então veja só, se eu pegar esse próprio versículo, dizer que quando a pessoa morre, morre a alma, morre o espírito e morre o corpo, então não sabe coisa nenhuma. Então a pergunta faz aqui no próprio versículo, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa. A pergunta se faz, os que morreram não haverá recompensa? Nós sabemos que haverá recompensa tanto para o justo e para o ímpio. Porque a Bíblia diz que na ressurreição, quando Jesus vier, os mortos ressuscitam primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o seu lugar. E lá se dará o galardão. Então é recompensa. Vida eterna é galardão. É a recompensa. E do ímpio? Perca da salvação, perca da vida eterna, é a recompensa daquilo que ele fez aqui na terra. Então ele terá recompensa, perder a salvação, perder a vida eterna. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então ele haverá recompensa para o ímpio. Ele vai ser julgado e condenado. Então é a recompensa daquilo que ele fez. Então tem recompensa. E Eclesiastes está dizendo aqui que porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, ok? Então, não haverá recompensa? Essa é a pergunta que eu deixo para os mortalistas. Continuando, a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ele diz aqui, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja perecerão, e não tem parte alguma, para sempre coisa alguma que se faz abaixo do sol. Então significa aqui, o versículo 6 está explicando o versículo 5. E quando a pessoa morre, a sua inveja, seu ódio, tudo vão perecer.
ele não tem parte alguma o que se faz abaixo do sol. O que é abaixo do sol? É aqui na terra. Ele não tem recompensa aqui na terra mais. O seu ódio, a sua inveja, tudo vai perecer. Então significa que quando a pessoa morre, a sua memória aqui na terra não tem mais o seu ódio. Você já viu um morto no caixão e ter ódio de alguém? Ele está ali, está morto. Tem inveja de alguém? Não. Então, abaixo do sol, tudo vai perecer. A sua memória vai perecer. Será que ele está consciente ali? Aquele corpo? Não. Tudo pereceu. Então, significa abaixo do sol. Então, aqui mostra aqui em Eclesiastes, Salomão está falando desta vida. Não é a vida após a morte. Ele está falando nesta vida. Tudo perece, o seu ódio, a sua inveja, porque quando a pessoa morre, está ali naquele caixão, ele não tem inveja, ele não tem ódio, ele não tem dor, porque ali morreu. Mas ele está falando desta vida, abaixo do sol. Então significa que abaixo do sol é nesta vida, ok? Agora a vida após a morte. Quando a Bíblia nos mostra lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim, ó, não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus está dizendo que a alma não morre, ok? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus criou o homem e se tornou-se uma alma vivente. Então a pergunta se faz, o homem tem uma alma ou ele é uma alma? Se ele é uma alma, como creem os mortalistas, então quando a pessoa morre, morre corpo e alma, porque ele é uma alma. Ok? Agora, se ele tem uma alma, quando o corpo morre, a alma sobrevive após a morte. Foi o que Jesus disse, Mateus 10, 28. Não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ok? Aí os mortalistas dizem assim, lê o versículo completo. O versículo completo diz assim, mas temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Significa aqui que será no lago de fogo. A pergunta é, já tem alguém no lago de fogo? Não. O lago de fogo já foi inaugurado? Não. Então significa que será no futuro. Será no futuro? Então a pergunta se faz, onde estão as almas que morreram no dilúvio? Ok? Que Jesus disse, não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Se a alma não morre, então cadê a alma de Caim? A alma de Abel? A alma dos que morreram no dilúvio? Os que morreram em Sodoma e Gomorra? Onde está? Ok? Então justamente é o que Jesus fala. Não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então se a alma morre, para os mortalistas, ele diz que Moisés foi ressuscitado. Nós sabemos que Moisés morreu. Então, para os mortalistas, na aparição entre Jesus, Elias e Moisés, ele disse ali que já Moisés apareceu já com o corpo ressuscitado. Se Moisés já apareceu com o corpo ressuscitado, a pergunta que se faz é, quem é as primícias dos que dormem? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Cristo é as primícias do que dorme. O que significa as primícias do que dorme? Aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Todos que morreram, ressuscitaram e morreram novamente. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva, todos ressuscitaram e morreram de novo. Então não se torna as premissas do que dorme. Agora, Cristo é as premissas do que dorme, porque ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Se Moisés aparece ali já ressuscitado, então Moisés se torna as premissas do que dorme. Aí a pergunta se faz, quem é as premissas do que dorme? Moisés ou Cristo? Cristo. Então se Moisés não ressuscitou, porque ele não é as premissas do que dorme, então o que é que aparece ali na transfiguração entre Cristo, Moisés e Elias? O espírito e a alma de Moisés. Então, se o espírito e a alma de Moisés mostra ali que é a alma e o espírito de Moisés, então não morre a alma e o seu espírito. Aí o que Jesus falou, não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Nós cremos sim na imortalidade da alma, que a alma sobrevive após a morte. Se não, Jesus tinha morrido corpo, alma e espírito, como é que fica? Cristo na cruz morreu corpo, alma e espírito. Como é que fica a trindade? A trindade deixou de ser trindade por 3 dias, ok?
E Deus é imortal, Deus não morre. E Jesus, ele é Deus. Amém? Que Deus abençoe.